Gente, esse momento desse nosso encontro dominical, ele é ímpar. Você concorda com isso? É um momento em que a gente pode se abrir à palavra, é um momento que a gente pode se abrir em comunidade diante de Deus, nos despindo de toda a nossa autossuficiência, que é tão comum entre o ser humano. Nós temos conversado nas cartas de João, e eu gostaria que você abrisse ali. Eu quero continuar a falar sobre essas provas que mostram o verdadeiro cristão. Lembram? Isso nós já começamos assim no domingo passado. Provas do verdadeiro cristão. Se nós formos olhar as cartas de João, nós podemos ver exatamente isso, as provas de um verdadeiro cristão. Já vimos que existe a prova doutrinária, quando João fala da pessoa de Jesus, quem Jesus é, o que Jesus foi, o que Jesus fez. Ele fala também da prova moral, ou seja, de Jesus ser o nosso exemplo de vida. Inclusive citamos aquele famoso livro, né, em seus passos, o que faria Jesus, justamente para mostrar para nós que Ele é o nosso referencial. Mas existe a prova social. A prova social é o amor. Gente, não tem tema mais difícil de falar do que o amor. Não esse amor que conceituamos, não esse amor que o ser humano conceitua, tendo ele mesmo como alvo desse amor, muito mais do que ele exercendo amor. O ser humano, ele foca o amor naquilo em que tem a ver com ele mesmo, com um dos seus benefícios. Mas demora para entender, ou tem dificuldade de entender o outro como objeto do amor dele. E quando João, que é chamado apóstolo do amor, ele escreve essas 3 cartas, ele escreve proeminentemente falando do amor. Existem mais versículos falando do amor do que na prova doutrinária, não obstante a prova doutrinária é importante. Existe mais versículo falando sobre o amor do que o que nós devemos fazer, ilustrando o que Jesus faria no nosso lugar, a ponto de eu colocar o título da mensagem de hoje, o seguinte: a prova fatal. O amor é a prova fatal. É a prova fatal que nos identifica como verdadeiro cristão. Nós já vimos até agora que João vem trabalhando o alicerce desse amor, como sendo a comunhão. Sem comunhão com Deus, não existe nenhuma possibilidade de nós exercermos o amor da perspectiva de Deus. Ele vem falando também que, justificando que existem alguns benefícios de estarmos em comunhão com Deus. E se nós não tivermos um compromisso com o reino, ao invés de termos o compromisso com o reino, termos um compromisso com o mundo, nós não poderemos dizer que nós temos comunhão com Deus. Mas nós não podemos dizer que temos comunhão com Deus mesmo, como prova fatal, se nós não trabalharmos o elemento amor. Então,
essa vai ser a nossa tarefa hoje. Tentar entender o que significa esse amor. A grande prova de que amamos a Deus é amar o nosso irmão. Essa é a tese. A grande prova de que amamos a Deus é amar o nosso irmão. Os irmãos perceberam que eu estou indo até um pouco mais devagar? É que nós precisamos, em alguns momentos, saber ruminar um pouquinho algumas coisas. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer com ruminar? Refletir um pouco em algumas coisas. E nós precisamos entender que a prova que nós amamos a Deus é amar o nosso irmão. Vamos ver esses textos, e aí depois nós vamos fazer algumas considerações aí, com o objetivo de que isso fique mais claro em nós, não só na nossa mente, mas na nossa vida, nas nossas posturas. Porque não adianta nada nós conhecermos, se nós não elaborarmos de maneira prática aquilo que nós conhecemos. Não adianta nada, vou usar duas palavras de propósito agora, meio complicadas. Não adianta nada a ortodoxia sem ortopraxia. Ou seja, não adianta nada o conhecimento sem a prática. Estaremos sendo hipócritas se nós trabalharmos diferente, teoria e prática. Vamos ler os textos? Tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3, quanto no capítulo 4, levando em conta que João, a primeira carta de João, tem 5 capítulos, fala sobre o amor. E a segunda carta de João, a partir do versículo 6, também fala sobre o amor. Mas vamos ler aqui esse conteúdo de João, que é tão significativo e que fala sobre o amor. Vamos começar com João capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 11. Gente, olhemos esses textos no compromisso de entender esses textos segundo o que Deus quer que entendamos e tentar tirar da nossa mente os conceitos que nós temos de amor. Ok? Vamos lá. O texto diz assim, estarei lendo na Almeida, na Nova Almeida atualizada. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é o mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós vamos voltar lá, mas logo no começo a gente vê uma aparente contradição de Jesus. Ora, ele está falando um mandamento novo ou não está falando? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois no capítulo 3, a partir do versículo 11, até o final, até o versículo 24, ele diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa,
como podemos, ou como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Depois no capítulo 4, a partir do versículo 7, até o versículo 21, mas em especial do versículo 19 a 21. Eu vou ler dos 19 a 21, tá bom? Quando ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Eu quero estimular os irmãos a lerem todos esses textos, inclusive do capítulo 4, do versículo 7, até o final ali do versículo 21, porque esse texto, esse assunto é muito denso dentro das cartas de João, e precisa ser denso nas nossas vidas aí. Esse texto, como eu disse antes, ele é difícil de abordar, por conta de preconceitos nossos, ou conceitos pessoais e sociais que nós temos acerca do amor. E também porque ele vai de encontro, em choque, ao fato de nós sermos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Então, mesmo uma palavra tão bonita, ele tenta se amoldar ao mais ímpio pecador, ou o ímpio pecador tenta se enquadrar adequadamente ao conceito de amor, que segundo ele é segundo Deus. Então a nossa estrutura pecaminosa demanda contra nós entendermos isto. Além do que, nós relativizamos muito o amor. Relativizar o amor significa assim, eu amo se o outro me amar. Eu não amo porque, nós damos as justificativas do porquê nós não amamos. Eu não amo porque o outro não deixa. Eu não amo porque as circunstâncias não deixam. Eu não amo porque a minha criação foi diferente. Ou seja, ele sempre relativiza o amor. Então, esse assunto amor, ele é difícil por causa disso. Por quê? Porque o amor fica num conceito humano. E existe uma camada muito grossa entre o conceito humano de amor e o conceito de Deus do amor, a ponto de o ser humano dificilmente ultrapassar essa barreira. Percebem isso? Nós não podemos olhar para o conceito de amor, não o conceito filosófico de amor, mas o conceito prático do amor, sem atravessar essa barreira grossa entre a pecaminosidade humana, a relativização humana, e o amor segundo a perspectiva de Deus. O amor segundo a perspectiva de Deus é diferente do amor como nós concebemos. Quer ver uma coisa? Segundo alguns, o amor é alguma coisa agradável. Sim ou não? O amor é uma coisa agradável. Nos enganamos com isso. Duas razões, uma racional e outra espiritual. A racional
é o que disse Erich Fromm. Erich Fromm, um psicanalista, um filósofo muito conhecido do século XX. Ele diz: nos enganamos quando entendemos o amor como algo agradável. Mas aí algum pode dizer: mas isso é um racionalista, isso é um psicanalista, isso é um filósofo. Mas o próprio Cristo, ele demonstrou isso. O que diz 1 Coríntios 13, versículo 7? Que o amor é sofredor. Abra sua Bíblia lá. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. E veja lá comigo, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, no versículo 6, versículo 7. Quando ele diz ali, ele vem falando sobre o amor é paciente, é bondoso. Quem disse que a paciência e a bondade é algo agradável grande parte das vezes? Nada. Precisa de suor e lágrimas, não é mesmo? Então essa ideia de que o amor é gostoso, não estamos falando de amor sexual não, gente. Não estamos falando de amor eros não, o amor tipo erótico. O amor sentimento, porque muitas pessoas focam o amor como sendo sentimento, e um sentimento agradável, errado. Precisamos partir dessa premissa. E no versículo 8 e no versículo 6, ele diz: o amor não se alegra com a justiça, ele se entristece com a justiça. Então não é coisa agradável? Ele se alegra com a verdade, quando no mundo nós vivemos um mundo de mentira. Versículo 7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o amor bíblico, ele não tem nada de agradável. Quer ver um exemplo que os irmãos vão concordar comigo? Qual é a maior expressão de amor na direção do ser humano? A cruz, derramamento de sangue, sofrimento. E essa foi a maior prova do amor de Deus. Então o amor, a expressão prática do amor, tem a ver com sofrimento. Então, nós entendemos bem inadequado o que significa amor. Importante rompermos essa barreira, gente, dos preconceitos humanos, dos conceitos humanos de amor, e adentremos no conceito do amor como Deus quer ensinar e mostrar para nós. Na realidade, o próprio Cristo é o nosso referencial de amor. Sim ou não? Quando nós vemos lá em João no capítulo 13, versículo 34, um texto bastante conhecido, quando Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Jesus não iria exigir de nós algo utópico, algo impossível. No entanto, Jesus disse: olha, eu quero que você ame o seu irmão assim como eu amei você. E como Jesus nos amou? Igual ao que nós identificamos como amor? Igual o conceito como conceituamos amor? Nada. É esse amor sofredor, esse amor que ultrapassa a si mesmo, que vai além dos seus próprios sentimentos acerca de si. Ele rompe a barreira do egoísmo. E é isso que Deus exige de nós. No texto que nós lemos, ali na carta de João, no capítulo 2, nós vemos nos primeiros textos ali: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Primeiro, essa ideia de mandamento antigo, não é um mandamento que não se utiliza mais, no sentido pejorativo de antigo.
Porque às vezes dá a impressão que, isso é antigo, isso não serve mais, isso não vale mais hoje. Não é nesse sentido. É no sentido de, desde o início, um mandamento já dado ali em Levítico, por exemplo, no capítulo 19 de Levítico. Se nós formos olhar Levítico ali, vou pedir que você abra sua Bíblia ali em Levítico, no capítulo 19. Capítulo 19 do texto de Levítico, ali no versículo 18. Levítico 19, 18. Quando ele diz ali, olha, não procure vingança, nem grande ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, esse texto de amar não é só do Novo Testamento, é um texto antigo. É isso que Jesus está dizendo. Eu venho ensinando isso, Deus vem revelando isso desde o começo, desde antigamente. Por isso é que ele diz ali no versículo 7, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Isso não significa mandamento desatualizado. Isso não significa mandamento que não se usa mais. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram e que acabamos de ouvir agora. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. E aí a gente vai entender claramente o que Jesus quis dizer com isso. O mandamento antigo era um mandamento de considerações externas, da mesma forma como diz lá no antigo, lá nos 10 mandamentos, não matar. E Jesus colocou nesse mandamento novo, nesse mandamento antigo de não matar, um mandamento novo, aquele que fala mal contra o seu irmão já matou, ele já pecou. Ou seja, o que ele faz? Ele não atualiza, ele valoriza, ele dá valor ao mandamento antigo. E aqui o que Jesus vem dizendo é exatamente isso. Olha, aquele mandamento antigo, que era um mandamento que vocês não poderiam aplicar, por quê? Porque a revelação era incipiente ainda, porque vocês estavam aprendendo a revelação ainda, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido colocado no vosso coração, mas agora o Espírito Santo está sendo colocado no coração de vocês, e vocês sabem o que é o amor. Então é diferente. Aquele antigo estava na proporção do quanto a pessoa conseguia amar. O novo está na proporção do quanto a pessoa tem condições de amar, porque ele tem o Espírito Santo habitando nele. Tanto é que o versículo 8 diz assim: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. E aí ele diz o quê? Olha assim na sua Bíblia ali, o que ele diz depois de por outro lado, o que eu lhes escrevo é um mandamento novo. Ele diz o quê? Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Nele quem? Ele vem falando de Jesus. Aquilo que é verdadeiro em Jesus. E ele diz, é verdadeiro em vocês também. Perceberam? Como aquele antigo estava na proporção do quanto o homem conseguia pelos seus próprios esforços. E aqui o novo está no quanto o homem consegue, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Uau! É um mandamento diferente. Por isso é que ele diz, por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. E diz aqui, porque as trevas vão se dissipando, é verdade. À medida que nós vamos crescendo na fé e no conhecimento de Jesus, a partir do momento em que nós vamos tomando a forma de Cristo, as trevas que existem dentro de nós, do ser humano, vão se dissipando pela luz, porque a luz que está implantada no nosso coração, ela já vai iluminando os recônditos do nosso coração, os compartimentos mais escondidos e mais preservados do nosso coração, aqueles que a gente preserva, não, esse eu não vou mexer, sabe?
As trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Gente, as trevas dentro de nós, elas vão se dissipando. Então o amor não é aquele mesmo amor que era trabalhado a partir da condição do homem, mas agora o amor é trabalhado a partir da condição que o Espírito Santo proporciona em nós. Quanto menos trevas existir no nosso coração, mais nós vamos tendo condições de amar como Deus diz que a gente ame. Não amar como a gente entende que a gente deva amar. É muito, muito significativo isso. Um ponto importante aqui, parece que deduzimos que quem não odeia, ama a Deus, mas cabe algumas considerações sobre o significado de ódio. Gente, está aí uma outra coisa que a gente precisa entender. O subtítulo dessa mensagem, eu disse assim, prova fatal, uma questão de amor e ódio. Porque se nós entendermos o que significa o amor que Deus quer de nós, e se nós entendermos o que significa o ódio bíblico, isso vai tornar muito mais claro para nós acerca do como amar. Normalmente o conceito de ódio é bastante grave, não é? A ponto da gente dizer, eu não odeio. Não é mesmo? Difícil a gente admitir o ódio em nós, sim ou não? Isso faz com que a gente olhe esse texto com tranquilidade. Não se refere a mim, porque eu não odeio. Mas vamos tentar entender um pouquinho isso. Além desse ódio, conceito humano, que também é distorcido como é distorcido o conceito de amor, além de grave, ele é distorcido, a ponto de dizer, eu não odeio o meu irmão. No dicionário, diz assim, o que é ódio? Detestar, abominar, sentir aversão ou repugnância, aborrecer profundamente, desprezar. Aí ele vai aliviando. Ele não vai aliviando. Parece que ele vai sendo... vai servindo para nós um pouquinho mais o conceito de ódio do que se a gente visse primeiro detestar, abominar, sentir aversão, sentir repugnância, mas aí ele começa a aborrecer profundamente, desprezar, indispor, ou ressentimento amargo. Ressentimento amargo, gente, é rancor. Será que a gente não sente rancor? Ou será que o nosso coração não é tendencioso a sentir rancor? No entanto, o conceito de ódio bíblico, assim como o conceito de amor, é muito mais amplo do que o conceito humano de ódio. A palavra ódio, no grego, é misei. Eu só estou dizendo isso porque nós identificamos outros textos em que o ódio não é tão caracterizado assim, e a palavra é a mesma. Ou seja, a palavra aqui de João é misei, ou odiar, como sendo um verbo, odiar. Eles odeiam, misensei. Eu estou falando isso de propósito para a gente perceber que existem outros lugares na Bíblia que tem outras traduções com a mesma palavra. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia aí em Mateus 24. Mateus 6. Mateus 6. Veja aí o que está na sua Bíblia. Tá? Existem várias traduções. Mateus 6, 24. É um texto conhecido. Quando ele diz ali, abriram? Amém?
Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou irá, ou porque odiará, ou porque me sensei, e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O que diz na sua versão aí, nessa primeira parte do versículo 6 e 24? Quem diz, qual Bíblia diz odiar? Levanta a mão. Qual Bíblia diz outra coisa? O que diz aí, Luísa? Aborrecer. Olha só, é a mesma palavra. A tradução em algumas outras versões diz odiar. Mas por que outras versões diz aborrecer? Porque ela está errada? Não, porque a ideia da palavra é esta. Da mesma forma que o matar é contra a lei, o falar mal contra o seu irmão também é contra a lei. Só que no Novo Testamento ele é valorizado, ele é maximizado, é dado a importância maior. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro do nosso coração e a gente consegue ver melhor isso. Perceberam isso, gente? Quando a gente fala em odiar lá em João, a ideia não é só odiar nesse sentido tão grave, tá? No sentido de detestar, abominar, sentir aversão, repugnância. Não, é no sentido de aborrecer, quando você aborrece um irmão, quando você contraria um irmão, quando você machuca um irmão, você está se aplicando nesse conceito de João. Gente, isso abre o nosso campo de visão e faz com que a gente se inclua no texto, ao invés de se excluir do texto. Quer ver outro? Abra lá a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 21. Nesse texto de Deuteronômio, eu vou pedir para você abrir ali, por favor, abrir. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 15 a 17. Ele fala sobre o direito dos primogênitos. Abriram aí? Amém? O texto diz assim: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem, o que diz aí na sua Bíblia? Aborrece. Não ama. Ou seja, uma versão diz não ama, outra aborrece, a outra odiada. É a mesma palavra. Tudo bem, nós vemos no Antigo Testamento o hebraico, mas nós temos a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo. E na tradução grega do Antigo, a palavra é misei. No caso de substantivo, ou missensei, ou missessei no caso de verbo. É o mesmo radical. Ampliou, gente. Então, quando nós não amamos, ou nós rejeitamos, ou nós discriminamos, ou nós deixamos de lado, não damos atenção, quando xingamos, esse cara, ou essa sujeitinha, não é? Isso é muito comum. Ah, mas isso não é ódio, pastor. É sim, da perspectiva bíblica. Então, esses dois textos, onde amplia a nossa visão acerca do conceito bíblico desse texto de João. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, quem miceceia o seu irmão, quem despreza o seu irmão, quem aborrece o seu irmão, quem hostiliza o seu irmão, gente, aí a gente já fica em maus lençóis.
É muito bom a gente se situar e se ver em maus lençóis, porque aí a gente tenta se corrigir, porque se a gente não tenta se corrigir, é porque a gente está em trevas mesmo, aí é uma questão de salvação. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, ou seja, está perdido. Não perdido necessariamente na salvação, mas perdido nos seus propósitos, perdido nas suas intenções, perdido nos seus objetivos, não sabe para onde está indo. Gente, mas o referencial nosso é Cristo. Dá para perceber porque Jesus mesmo diz ali: assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. Gente, precisamos levar mais a sério isso. Amar os outros é muito mais amplo do que trazer uma cesta básica, é muito mais amplo do que entregar uma doação, vai muito além. Isso é muito físico, é muito concreto. Mas amar o irmão significa driblar os próprios, o próprio coração pesaroso, pecaminoso, em termos de hostilizar o seu irmão, de pensar mal do seu irmão. É o que Jesus vê quando ele fala, quando ele dá uma conotação real para a lei, para aqueles que são de Jesus, para aqueles do Novo Testamento, para aqueles que têm uma experiência com Cristo. Irmãos em Cristo, irmãos de sangue ficaria muito limitado. E quem não tem irmão? É filho único? Não, é irmão em Cristo. É irmão em Cristo, onde a nossa responsabilidade é muito maior. Sim ou não? Porque eu preciso conviver com diferentes pensamentos, com diferentes sentimentos. Eu simplesmente posso desprezar, sem demonstrar desprezo, sim ou não? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você, querido? Não é? Hipocrisia. Gente, olha, eu quero dizer isso para os irmãos, porque eu não estou dizendo isso para os irmãos só, estou dizendo isso para mim. Ou pensa que eu não me incluo nisso? É claro. Vamos caminhar um pouquinho mais, vale a pena a gente caminhar um pouquinho mais? Porque isso faz com que a gente consiga entender um pouco as nossas relações. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15. E aí, o que nós estamos fazendo agora, é dando uma aprofundada um pouquinho mais nessa ideia. Em Romanos, no capítulo 15, e tem o capítulo 14 também, mas eu preferi falar do capítulo 15 primeiro. Capítulo 15, nos primeiros 7 versículos, eles mostram claramente o nosso papel de fraternidade na igreja, esse papel de fraternidade no lar. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: quando nós falamos em irmãos em Cristo, eu falo, eu, irmão da Noemi, Noemi, minha irmã, a Jô, irmão do Antônio, Antônio, irmão da Jô. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? As relações conjugais não saem fora disso. O nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com filhos, os relacionamentos dos filhos para com os pais, não saem fora disso. É um relacionamento fraternal, de irmãos. Então, casais queridos, cuidado, porque você pode estar odiando a sua esposa, sem aquela conotação de detestar, de abominar, de sentir aversão. Você pode odiar a sua esposa, você pode odiar o seu esposo nessa dimensão.
Você percebe como isso envolve não só conceito, mas envolve relações, todas elas, sejam elas quais forem? Por isso é que o amor é válido, esse amor bíblico, não o amor eros, é válido tremendamente no lar, especialmente, né, que é o lugar onde a gente se desnuda, onde a gente se tira, não só a roupa física, mas a roupa moral, a roupa emocional. Olha só, capítulo 15 de Romanos, que eu sei que você já abriu aí. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amar no sentido bíblico significa não agradar a nós mesmos. É sentimento gostoso, amor? Ah, como erramos! Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para edificação. Lembra que no início eu disse que o sentido de amor é geralmente de fora para dentro? As pessoas querem ser amadas, o objeto a qual ela se relaciona deve satisfazê-la ou satisfazê-lo. Mas aqui ele diz que devemos agradar ao próximo, no que é bom para edificação. Gente, é se ajoelhar e pedir perdão: Senhor, me perdoa. Eu estou odiando aquele que eu nem imaginava que eu estivesse odiando. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Olha o amor bíblico, olha o amor cujo referencial é Cristo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Modo de pensar não significa ter o mesmo nível de pensamento. Coincidentemente eu penso igual a Leila. Não, mesmo que eu não pense igual, eu me adequando ao pensamento, eu aceitando o seu pensamento, eu respeitando o seu pensamento. Percebe? Aí nós vamos estar o quê? Equânimes. Como a Bíblia diz, como a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, quem é que não quer glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso? Ninguém deixaria de levantar a mão aqui se eu perguntasse quem. No entanto, ele diz que unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, discussões está longe de estar glorificando a Deus. Portanto, versículo 7, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Portanto, acolham uns aos outros, como Cristo acolheu vocês, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Gente, esse texto de Romanos 15 precisa estar na nossa mente sempre, porque ele mostra para nós qual é o verdadeiro estereótipo do amor, qual é a verdadeira dimensão do amor, não humano, mas do amor bíblico. Quando nós olhamos Romanos 14, o texto é mais longo,
Ele fala também do acolher quem é fraco na fé, quando ele discute a questão de comer ou não comer. Entre os romanos, existia as contrariedades, um porque come, outro porque não come, que aliás, tem muito hoje. Um porque come, outro porque não come, já é razão para ter um atrito. Um porque adota um dia como mais importante, entra em atrito com o outro porque não considera aquele dia mais importante, e sim o outro. Nós vemos isso hoje, e é o que o apóstolo Paulo vem tratando aqui. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, levando a um ambiente hostil, que geralmente se tem quando um não aceita a opinião do outro. Quando um aceita a opinião do outro, a discussão não é uma discussão no sentido pejorativo, é uma discussão de opiniões para que se encontre uma melhor solução. Isso é normal, não é? Isso é normal. Um respeitando o outro respeitando um. Aí ele diz ali, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo. A questão de julgamento aqui é questão de entender que o outro está errado, é julgar o outro em cima dos seus conceitos. Quando eu julgo o que o outro está falando, eu estou julgando o outro em cima do quê? Em cima de algo que eu penso diferente. Quem é você para julgar o servo alheio? Gente, olha só. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Ou seja, no final é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que é a nossa suficiência. Alguns pensam que certos dias são importantes do que os outros demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente, diz o apóstolo Paulo. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. E depois, ali no versículo 17, todo o texto ele vem falando sobre isso, até o versículo 23, ele diz ali, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Quando ele fala não é comida nem bebida, ele está falando, não são coisas naturais, não só comida e bebida, tá bom? Ele amplia para todas as coisas humanas, para todas as coisas racionais, para todas as quirelas do mundo, as quirelas de pensamento, as quirelas de sentimento. É isso que ele quer dizer. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado. Os nossos conceitos precisam ser redimensionados. Se eles forem redimensionados segundo a dimensão que Deus dá, e não segundo a dimensão que o homem dá, haverá mais comunhão, haverá mais harmonia, haverá, como o texto aqui do versículo 17 de Romanos 14 diz, como característica do reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito. E tudo isso, queridos, nos nossos relacionamentos conjugais e familiares,
nos nossos relacionamentos eclesiásticos e nos nossos relacionamentos sociais. Por que não? Porque o que nós não podemos é pregar alguma coisa diferente daquilo que vivemos. Porque senão o povo lá de fora vai dizer: o que você fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Eu acho que cabe uma reflexão nossa, especial. Por isso, queridos, essa é a prova fatal. O amor. Não o nosso, que a gente conceitua, mas o que Deus dimensiona. Prestemos atenção nisso. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos prostramos diante do Senhor. Talvez não enquanto corpo, mas muito mais no nosso espírito do que se tivéssemos prostrados com o nosso corpo, com a boca no pó. Nos apresentamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude. Nos ajude a olhar a Tua palavra sem preconceitos humanos, sem dimensões humanas, mas as dimensões que vêm da Tua boa mão. Ajuda-nos a entender o amor e o ódio. E ajuda-nos, ó Deus, a corrigir rotas. Ajuda-nos, ó Deus, a ajustar sentimentos, pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a recobrar relações, atitudes. Por favor, ó Deus, nós pedimos a Tua ajuda, porque nós nos sentimos incompetentes por nós mesmos para fazer as coisas como devem ser feitas, mas nós clamamos que a Tua luz brilhe mais forte no nosso coração, a ponto de dissipar as trevas que ainda há nele. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.